Agências de comunicação, produtoras audiovisuais, mercado de games. O profissional de comunicação e publicidade tem muitos caminhos a seguir no mercado de trabalho. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Em um mundo em que as pessoas passam cada vez mais tempo consumindo informação por meio das telas, a capacidade das empresas se comunicarem de maneira clara e precisa é determinante. Nesse cenário, os profissionais de comunicação passaram a ser ainda mais valorizados. Quem vai nos contar como funciona esse mercado é o Alessandro Souza, coordenador de comunicação e publicidade da SPM em Porto Alegre. Seja muito bem-vindo à Primeira Jornada, Alessandro. Uma honra participar da Primeira Jornada. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Vamos falar aqui sobre comunicação e publicidade, que é uma carreira muito conhecida, mas eu acho que com o tempo ela foi se desenvolvendo. Eu queria que você contasse pra gente, Alessandro, o que você acha que mudou nessa carreira nos últimos anos? O que tem de interessante? O que ela oferece hoje para quem está aqui pesquisando o que vai fazer? Essa carreira é fabulosa, né, Zá e pessoal, porque a profissão da publicitária, do publicitário, é uma das mais horizontais que nós temos. Ela lida com diversas fontes. A gente tem que entender de arte, a gente tem que entender de estratégia, a gente tem que entender de tecnologia, e eu já começo a responder a pergunta, né? O que mudou hoje? A gente tem toda uma possibilidade tecnológica fabulosa de impulsionar marcas nas redes, nas comunidades, sejam elas digitais, nos agrupamentos de pessoas. Então é uma profissão que ela lida com o ser humano, e ao lidar com o ser humano, ela aciona conhecimentos muito transversais. Então essa horizontalidade da profissão é fabulosa. Costumo dizer que é a única faculdade, né, a única carreira que permite que você tenha, por exemplo, de manhã cedo uma aula sobre fotografia, que você vai acertar a luz, vai entender o enquadramento, o movimento da foto. Daqui a pouco vai utilizar até no Insta, né, ou vai utilizar numa relação de uma empresa, e depois de um intervalo de 15 minutos entra numa aula sobre psicologia, vai estudar Freud. Eu costumo dar exemplos assim, porque isso tangibiliza e mostra muito que é a nossa carreira, né? Nós temos que lidar com conhecimentos dos mais variados e possíveis, porque nós estamos lidando com construção de marcas, e marcas falam com pessoas, né, Zá? Então isso é fabuloso. Você sai de uma aula de estudo sobre a cultura do teu país e vai para uma aula de pesquisa. Você sai de uma aula sobre texto, né? A gente precisa se expressar bem e imediatamente entrar numa aula, talvez, de finanças, entender um pouquinho, né? Que retorno isso vai dar, que resultado isso gera. Então essa profissão, ela tem essa característica, e isso a torna, a meu ver, tão apaixonante. Outro ponto muito importante para quem está nos ouvindo e começando a pensar, que pouca gente sabe, e às vezes a gente não se dá conta, pessoal, é que a publicidade brasileira, ela é primeiro mundo. São poucas profissões, até poucas talvez seja um exagero, mas não são todas as profissões que nós somos primeiro mundo. Isso é algo muito importante. Quem está começando a pensar em entrar na área, tem que saber, gente. Vamos pegar um exemplo, o Festival Mundial de Criatividade de Cannes, na França, que é uma espécie de Copa do Mundo da publicidade, pessoal. Nós estamos sempre entre os primeiros países do planeta. Nós somos sempre um dos mais premiados. Ou seja, a publicitária e o publicitário brasileiro, ele é absolutamente respeitado no planeta inteiro. Nós temos egressos da SPM nas mais diversas partes do mundo, nas maiores empresas do mundo, com premiações fabulosas. A gente percebe isso no dia a dia do campus, dos nossos 3 campos, enfim. E isso é algo que é muito importante que a gente saiba. Algumas profissões são emblemáticas no Brasil, e essa é uma delas. A gente sempre fala, né? A indústria criativa brasileira, a publicidade, o design, o próprio jornalismo, a arquitetura, são profissões muito fortes. E a publicitária e o publicitário brasileiro tem essa aura, tem esse charme. Então a gente se formando no país, atuando forte, a gente tem as portas do mundo absolutamente abertas pra gente. Isso eu acho que é muito interessante para quem está começando. Isso eu adoraria que tivessem me dito com mais clareza quando eu comecei. E é algo que nos orgulha muito, né, pessoal? Isso orgulha muito a nossa profissão. Muito legal, Alessandro. Acho que é super importante esse ponto que você traz sobre o quão relevante é a carreira aqui, os profissionais, né, na verdade, dentro do mercado mundial. Eu acho que isso é uma coisa interessante até para quem está pensando em ampliar aí essas possibilidades. E também o fato de você falar da horizontalidade, né, da carreira, que quando a gente fala de comunicação, de
ser humano, né? De você entender o humano, como ele pensa e como ele se comunica. Acho que tem muitas camadas que podem ser exploradas dentro desse curso, né? Dessa graduação. Isso também é um ponto bem, bem legal que você trouxe aqui pra gente. Mas pensando um pouquinho nas possibilidades, Alessandro, de atuação para quem se forma em comunicação e publicidade. Como que eu posso imaginar que vai ser essa carreira? Onde eu posso atuar? Quais profissões que são ligadas a essa área e que estão em alta, por exemplo, hoje em dia? O que você pode trazer pra gente? Isso é algo também que merece um destaque. Nós temos entradas profissionais. Então, dentro da mesma turma, vai ter aquele estudante, e depois vai se tornar um profissional, te respondendo a pergunta, né, Zá, chegando nos profissionais, que vai trabalhar com game. Então, você vai fazer todo o roteiro de games, todo o roteiro de jogos, como é que eu vou inserir aqui uma marca ou alguma situação. Na mesma turma, vai ter aquele profissional que vai trabalhar, digamos assim, com a parte mais da análise de resultados de comunicação, dos resultados financeiros, de quanto eu estou investindo no TikTok, no Instagram, numa rede de TV ou num portal de notícias da marca, qual é o retorno que ela dá. Esses estudantes, esses profissionais são muito diferentes. Então, eu posso ter um numa multinacional, digamos assim, numa carreira mais tradicional, numa empresa mais global, mais tradicional, e eu posso ter alguém fazendo game. Eu vou ter alguém que vai cuidar da produção de som. Qual é o som da minha marca, né? Eu faço isso, Alessandro. Aí, Zá, olha aí, achei, né? A Zá entende tudo de áudio. Trabalho com publicidade e música. Isso. Então, tem um exemplo aqui, gente. Olha aí, o exemplo da Zá, né? Então vai ter a colega como a Zá, que depois se tornar uma professora, que vai trabalhar com publicidade de música, qual é a sonoridade da marca, qual é o jingle, que melodia ela quer. Nós queremos que ela fale numa voz mais jovem, acelerada, como locutor de FM, vamos lá, galera? Ou a marca vai ser mais sóbria? Que nós queremos transmitir para essa marca. Na mesma turma vai ter o filmmaker, absolutamente requisitado, né, com toda a questão dos vídeos, que vai dirigir filme, vai dirigir cena, vai montar possibilidades de campanhas ou mesmo de inserções nas mídias digitais. Vai ter alguém do texto, que é outra área muito valorizada, muito valorizada. Redatoras e redatores também estão valendo ouro como filmmakers. Aí o social media, que é uma espécie, digamos assim, é uma variação do texto, né, alguém que vai contar toda a história da marca, fazer todas as interações da marca nas redes sociais. Então, social media extremamente procurado, filmmakers extremamente procurados, redatoras e redatores extremamente procurados, absorvidos pelo mercado, analistas de marketing. Eu quero ver o resultado da empresa, eu quero pensar em que mercado ela vai atuar. Então, tem que juntar dados. Esse mercado está crescendo ou não está? Qual é o dado censitário da população do país que eu vou atuar que me permite direcionar uma campanha para um lado ou para outro. Então, exemplo, estava dando ontem numa aula aí com um grande vice-presidente de marketing de uma das maiores empresas do Brasil, entrou em sala comigo ontem com alunos de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, numa disciplina nacional que eu acabo lecionando. Assim, depois da pandemia as pessoas começaram a correr e praticar esporte, então fazia todo sentido nós lançarmos um tênis de corrida e isso impulsionou a empresa nos últimos anos de uma maneira absurda. Ou seja, alguém viu esse dado. Depois das pessoas ficarem em casa, elas vão procurar soluções esportivas e o running hoje é a bola da vez. Então alguém pega todos esses insights da sociedade, até por isso a gente falou lá atrás, né, Zá, de entender de ser humano. O ser humano vai se comportar dessa maneira. Então a gente precisa ajudar essas pessoas a fazerem esporte, a correr. Esse é o papel do profissional que vai ser analista de marketing, depois ser gerente, diretor de marketing, ou seja, ele vai olhar mercado, vai estudar pessoas, vai pensar em soluções para ela. Então isso também é uma posição altamente demandada, com todos os aspectos que a tecnologia proporciona, com mais capacidade de processar dados, né, Zay, pessoal? Então, essa colocação da publicitária e do publicitário também está muito em alta. Vai ter alguém que vai trabalhar mais especificamente com fotografia, vai ter alguém que vai trabalhar mais especificamente com análise de mídia, dos dados, dos impactos das audiências, de quantos views, de qual engajamento, de quantos likes, que horas eu vou colocar em qual plataforma, qual mensagem. Uma área muito nova agora que a gente já tem os primeiros estudantes atuando também, que é a gestão de influencers. Olha que legal, Zá. Você é contratado por uma empresa. Quantos influencers essa empresa precisa contratar? 2, 5 ou 11? Já pararam para pensar nisso? Qual tem o tom da marca? Como é que eu escolho? Que horas vai postar? Em qual rede vai postar? Então reparem que isso, pessoal, não é aleatório. Essa construção das marcas, elas têm o nosso DNA por trás. Nós publicitários, a gente está ali. São os publicitários que vão fazer isso. Então hoje a gente tem até a gestão dos influencers. Toda a parte de eventos, experiências, né? De trazer as pessoas para eventos, sejam eles os mais variados possíveis. Posso fazer um evento pequeno, ou posso fazer só para influenciadores e jornalistas, ou posso fazer um evento grandioso para centenas, milhares
milhares de consumidores ao mesmo tempo. Isso também é papel nosso. Então, é uma gama muito grande de atuação, porque a nossa profissão, ela realmente abraça várias áreas, né? Então, dentro da mesma turma de faculdade, eu costumo dizer, né, que a gente vai ter todos esses perfis. E eu acho que isso que a torna a profissão tão bonita, tão relevante e que ajuda as marcas a se desenvolverem, e ajudando as marcas a desenvolver, ela desenvolve emprego, desenvolve renda, né, desenvolve possibilidades para as pessoas, claro, sempre pautado pela ética, né, por anunciar, por comunicar as questões absolutamente corretas das marcas. Então isso acaba sendo algo muito bonito, que a gente consegue divulgar realmente o que a marca tem e com maestria, porque certamente algum público essa marca vai atingir. Legal, Alessandro, achei muito legal você falar sobre esse leque de possibilidades, porque inclusive assim, você dando esse exemplo, né, dentro de uma sala de aula, você pode ter um aluno que vai para um direcionamento, outra aluna que vai para outro. Então isso também é uma coisa reconfortante, eu imagino, para quem está ouvindo, que é a tua personalidade, os teus desejos, suas características, elas vão ser levadas em consideração e vai ter uma possibilidade maior também para você se encaixar em alguns daqueles quadradinhos possíveis, né? Você vai ter chances de explorar mais esses lados individuais, né? Exato, né, Zá? E tem dois grandes vetores. Se a gente gosta de comunicação e gosta de pessoas, no sentido assim, não é de pessoas de sair necessariamente abraçando todo mundo, não é isso, mas assim, gostar de ver como é que as pessoas se comportam, por que que elas fazem essas escolhas. Se a gente gosta desses dois pilares, digamos assim, Zá e pessoal, em geral, em alguma ou algumas dessas caixinhas a gente vai se dar bem. Porque assim, eu gosto de pessoas, então eu quero traduzir para elas via texto. Eu gosto de pessoas, mas eu quero analisar, eu quero ficar nos bastidores e dizer para a empresa, olha, vamos investir em saúde, porque eu reparei que tem envelhecimento da população, então eu vou ficar na parte analítica. Eu gosto de pessoas que querem dirigir um filme, eu quero pegar a câmera, eu quero decidir qual é o enquadramento, quem é a atriz, qual é o ator. Eu gosto de arte, então eu quero ver como vai ser o layout, quais são as cores dessa empresa, como é que vai ser o feed dela nas redes e assim por diante. Isso é o legal, a gente tem muita interação, né? Nós podemos atuar dentro de empresas, nós podemos atuar nas agências que fazem exatamente o meio termo, né? As agências pegam aquele trabalho e levam a solução especializada para o cliente. Nós podemos trabalhar nas produtoras, que também é outro braço que se acopla aos clientes, as agências são as produtoras que vão fazer ficar, tipo, eu vou chegar naquele filme daquela maneira que foi imaginado pelo cliente e foi criado pela agência. Então são muitas interfaces. E uma coisa bacana, Zá, na tua pergunta é que elas não são rígidas. Nada impede que você comece numa área e depois transite para outra. Eu, por exemplo, comecei atuando em criação, estou muito tempo dentro do departamento de criação. E por uma circunstância da vida, recebi um convite para mudar e ir para dentro de marcas, né, de empresas, enfim. Depois eu passei por empresas, por um clube de futebol, enfim. Então eu trabalhei tanto na parte criativa quanto de estratégia. Isso não é uma barreira, né? A gente vai somando experiências e muitas vezes é isso que as empresas querem. Eu ouvi isso, eu quero você porque você já viveu dentro de criação, eu quero alguém que traga esse know-how para dentro de uma empresa. Tá bom, naquele momento fez sentido, eu gostei, né, me permitir experimentar, porque quando eu me formei eu achei que eu fosse trabalhar no departamento de criação a vida inteira, me permite experimentar e desenvolver outra habilidade. Então, além de tudo isso, justamente por ser uma profissão que lida com pessoas, Zá e pessoal, nós temos essas flexibilidades e elas são boas, a meu ver. E eu acho essa profissão fabulosa por isso, né? Porque ela te permite muitas coisas. Então a gente tem possibilidades não rígidas. Isso é algo que, a meu ver, o mundo precisa. Isso torna essa profissão mais enriquecedora. A gente conhece pessoas muito legais, a gente conhece pessoas que gostam de arte, a gente conhece pessoas que gostam da área de humanas, a gente conhece pessoas que sabem calcular para o retorno financeiro. É muito eclético. É um ambiente extremamente eclético. Isso sempre me seduziu, isso sempre me fascinou, isso sempre me fez bem. Em geral, quem lida bem com isso acaba tendo uma carreira muito, assim, bacana. E faz total sentido, cada vez mais a gente fala muito sobre esse caminho, né, profissional, que não é uma coisa linear, ou estagnada, ou rígida. Acho que é muito importante a gente saber que a gente pode olhar para os outros lados, que isso não é voltar ou retroceder, muito pelo contrário, como você falou, as experiências elas são acumuladas. Quanto mais a gente vai fazendo coisas e a gente vai somando, é soma, né? Então é um profissional que vai ficando, inclusive, mais rico, né? E mais interessante, acho que, para o mercado, né, Alessandro? Isso, gostei muito da tua palavra, né? Mais interessante, exatamente isso. Vai construindo habilidades e não necessariamente a gente vai desenvolver todas. Agora, a gente tem que entender um pouco de pessoas, mesmo que a gente não vá ser o fotógrafo da campanha, saber o que é uma boa fotografia. Esse é o grande ponto. Quem tem o olhar para dizer essa fotografia faz sentido para essa marca, esse tom, essa luz, essa atriz, esse ator, somos nós. Então, cada vez que uma marca aparece na frente de alguém, ela tem a nossa curadoria.
digamos assim. Elas não estão à toa quando a gente vê naquele momento no TikTok, ou naquele momento numa rádio, ou naquele momento no Insta, com aquele influenciador, isso não é à toa, pessoal, isso foi pensado pela gente. Nós estamos organizando nos bastidores para que tudo funcione, para que tudo transmita exatamente a essência daquela marca. Que ela tem de legal, que a faz bacana para algumas pessoas. Nessa sala, eu e a Zá, algumas marcas a gente vai consumir a mesma e outras nós não vamos concordar. Não tem problema nenhum, porque talvez algumas marcas dialoguem mais para uma pessoa e outras para outra. Essa é a essência da publicidade, é saber achar os caminhos que façam sentido e sempre de uma maneira ética, correta para as marcas. Muito legal. E só para reiterar o que o Alessandro falou, tem muitas cabeças pensando nessas coisas aí que vocês assistem o tempo inteiro, que vocês recebem, né, que vocês consomem. Então é bom sempre lembrar disso, que tem gente ali pensando muito. Bom, eu vou para o intervalo rápido, mas a gente volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Eu tô de volta para continuar conversando com o Alessandro Souza, coordenador de comunicação e publicidade da SPM em Porto Alegre. Bom, Alessandro, também é um papo que a gente tem recorrente aqui, que tem a ver com esse novo panorama, esse novo cenário que a inteligência artificial traz aí pra gente no campo profissional, pessoal, enfim. Quais são os impactos da inteligência artificial dentro da carreira de comunicação e publicidade? É uma ótima pergunta, né? Hoje é uma das grandes discussões que a gente tem, né, Zá e nossos ouvintes. A inteligência artificial, na nossa profissão, ela veio para ajudar. Ela nos permite ter outros insights, ela nos permite que nós conseguimos pensar em outros inputs para chegarmos nessas soluções que a gente imagina para as marcas. O que nós temos conversado muito, e isso até em nível de associações profissionais, enfim, o grande debate hoje é que nós publicitários, nós vamos ter que saber ser curadores, digamos assim, da inteligência artificial. Curadores no sentido de saber o que nós vamos solicitar. Claro, tem toda a questão dos direitos autorais, toda a questão ainda de discussão de marcos regulatórios, que isso, né, está em processo. É um processo, está atualmente acontecendo. Está acontecendo, né? Mas a grande questão é a gente conseguir equilibrar a capacidade humana, ou seja, a gente, trazendo inputs desse grande conhecimento, está no algoritmo, que é um conhecimento da humanidade, digamos assim, que o algoritmo vai processar para nos ajudar. Então, que conclusão nós já chegamos? A gente já percebe nas rotinas dos publicitários a utilização no sentido de ajuda. E nós devemos ser, aí, ouvintes, grandes curadores disso. O que eu vou pedir para a inteligência artificial que faça sentido para essa marca, para essa empresa, para essa organização, para essa instituição? Essa curadoria de saber o que pedir e de avaliar, tá, mas isso realmente está próximo, isso não ficou tão bem, então tem que refinar a busca e a curadoria, é algo que nós vamos fazer. Porque a gente está lidando com ciência humana. Ela tem um olhar qualitativo, né? Então a gente tem que cuidar, tá, mas veio essa solução ideal, mas repare, a gente nunca utilizou esse tom de voz para pegar o áudio que a Zá domina, né? Então parei um pouquinho, a inteligência artificial nos deu um caminho bom. Então este papel, essa mediação vai vir para a nossa mão e já está vindo. Então, a inteligência artificial, ela nos dá um mundo também, nos dá um leque, mas com a nossa mediação, nós vamos ser os grandes maestros dessa orquestra. Então, é algo que tende a nos ajudar muito e nós estamos preparados para isso dentro da SPM. Estamos já trabalhando isso com a nossa moçada para que nós sejamos grandes maestros dessa nova possibilidade que surge. Essa é uma imagem bem interessante, acho que didática, né, Alessandra? A coisa de ser o maestro, a maestrina dessa ferramenta, né? Porque é uma ferramenta. Então, acho muito legal, inclusive, você já trazer isso. Isso vai ajudar. É uma ferramenta, só que a gente tem que ter a consciência de como você falou. Estamos ali relacionando com pessoas. Estamos pensando na voz da marca, na imagem, né, daquela persona. Isso não tem como a inteligência artificial decidir. A curadoria é feita por pessoas. Então, vamos considerar essa imagem do maestro, da maestrina, que eu acho que é interessante para a gente também ficar mais tranquilo e saber o tamanho da nossa importância dentro de tudo isso também. Perfeito. Né? Alessandro, e pensando agora mais direcionado para a graduação
formação da SPM. Como que é a preparação para esses comunicadores, comunicadoras do futuro? O que o curso oferece? Quais são os diferenciais? Conta um pouquinho para quem está interessado em se inscrever. O nosso curso ele tem a maior carga horária do país, então ele é um curso absolutamente robusto, tá? A gente não abre mão dessa robustez no sentido, pessoal, de vocês estarem preparados para todas as áreas, para absolutamente todas as áreas. O que a gente falou no começo, da nossa capacidade eclética e horizontal, exige que nós nos preparemos, né? Então a gente tem uma carga fabulosa que vai dar esse estofo, a gente costuma dizer esse estofo, para todos vocês terem essa capacidade de transitar em todos esses ambientes. O curso, ele também tem agências juniores, empresas juniores, núcleos altamente qualificados, altamente recomendados. O que significa isso, pessoal? Capacidade de trabalhar no turno inverso, ou seja, quando você não está em sala de aula, já com a sua profissão, com orientação dos seus professores. Então isso é fabuloso, isso dá uma amplitude também de atuação extremamente importante, porque lá na ponta, pessoal, num processo seletivo, esse preparo interno dentro de casa, né, essa ocupação do campus que a gente tem no sentido positivo de estar sempre fazendo algo, ela é fantástica. Além disso, estou passando pela questão do projeto pedagógico, estou passando pela questão de todas as juniores e núcleos, ou seja, de mais tempo dedicado à profissão. Nós temos uma relação umbilical muito forte com o mercado publicitário, né, com o mercado como um todo. Então nós temos professores com vivência de mercado e temos muitas empresas e muitos projetos dentro da SPM. Então tem uma pesquisa recente agora que eu costumo citar, só para vocês terem uma ideia do que é o mercado dentro de casa, que é da Interbrands. Ela saiu agora, coisa de 3 ou 4 semanas em que eu estou dando essa entrevista, que as 25 marcas mais valiosas e admiradas do país, pessoal, as 25 principais marcas do país, em todas elas, atenção, em todas elas, tem egressos da SPM em posições de comando. Ou seja, isso é fabuloso, né? E essas marcas, boa parte delas, elas estão em projeto em sala de aula com os nossos estudantes nos 3 campos. Então, o mercado respira, o mercado vive em sala de aula conosco, né? Esse projeto pedagógico diferenciado, ele também se traduz em nota máxima no Ministério da Educação. Então vejam que interessante, a gente consegue ter o equilíbrio entre todas as questões prático-científicas da profissão e consegue ter o mercado dentro reconhecido pelo Ministério da Educação, né, que é o grande órgão regulador do país. Então, além disso, avançando nos diferenciais, o curso também trabalha não só as hard quanto as soft skills. O que são as soft skills, né, pessoal? Hard é o nosso conhecimento específico da profissão, enfim, de uma maneira assim mais direta, né, que nós trabalhamos muito bem. Mas nós também trabalhamos as soft skills. O que são as soft skills? As habilidades, pessoal, humanas, as habilidades interpessoais que vão fazer a diferença também lá na ponta numa carreira. Não adianta eu dominar toda a técnica se eu não souber, de uma maneira bem simples, assim, bem objetiva, lidar com pessoas. Então tem que ter esse conhecimento humano, tem que ter noções de liderança, tem que ter uma capacidade de lidar com ambientes plurais. Então as soft skills também são muito fortemente trabalhadas dentro da SPM. E nós temos ainda também disciplinas eletivas que o estudante é direcionado para fazer de acordo com a sua habilidade, ou ele pode escolher uma habilidade nova que ele deseja. Então nós temos uma flexibilidade curricular que permite essa composição de disciplinas. Isso é muito elogiado também pelos estudantes, né? Então acaba sendo um processo que ele abrange diversas possibilidades das mais variadas também dentro da faculdade, com diferenciais que tornam a nossa formação extremamente robusta, né? Extremamente respeitada. E essa formação robusta com esses diferenciais que eu acabei de citar para vocês lá na ponta fazem com que as 25 principais marcas brasileiras tenham SPM nos seus departamentos de marketing, ou até presidências, vice-presidências de marketing, enfim, organizando os seus discursos, as suas falas, a sua relação com a sociedade como um todo. Muito legal, é um dado bem interessante aí para quem quiser entender o tamanho do respaldo, das possibilidades e acessos que a SPM também dá. Eu acho que a gente teve um panorama bem interessante do que está acontecendo hoje na carreira de comunicação e publicidade, muitos dados interessantes e, inclusive, estimulantes para quem está pensando no que vai fazer, para onde vai se direcionar. Eu agradeço muito pelo papo, Alessandro, acho que foi super esclarecedor e bem interessante para quem vai ouvir e está curioso para saber.
sobre a carreira. Foi uma honra participar da primeira jornada, espero que eu tenha ajudado o pessoal. Acompanhe a SPM aí nas nossas redes, né, que vocês vão ter dicas. E, pessoal, é uma profissão fabulosa, né? Eu sou muito fã da minha profissão, eu adoro a minha profissão, as pessoas são absolutamente legais, vocês vão viver isso dentro do campus, né? Uma profissão com pessoas ecléticas também, e isso é extremamente importante. Muito obrigado à primeira jornada, viu, Zá? Até mais, pessoal. Obrigada, Alessandro. Até mais. Interessante como a carreira de comunicação e publicidade oferece tantas oportunidades diferentes, não acha? Se você se interessou, aproveita para conhecer nosso curso de graduação nessa área lá em espm.br. E não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcast preferida e avaliar o programa. Até mais e fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.